No vídeo de hoje nós vamos reagir aqui ao relato do senhor Rafael Andrade, ex-protestante de berço. Ele vai mostrar aqui como ele cresceu ouvindo mentiras sobre o catolicismo. Sobretudo pediram que eu reagisse à metade do vídeo para frente, onde ele fala sobre isso, né? Vamos ver aqui o belíssimo relato desse jovem depois da vinheta. Não fique daí, mais um ex-protestante. Amor à Imaculada sempre, Deus abençoe você, seja bem-vindo a este canal de Apologética e Catolicismo. Sou o diácono João Vitor Mariano, é uma alegria acolher você aqui. Evangelize conosco, clique agora em curtir, inscreva-se em nosso canal, clique no sininho de notificações para receber os nossos conteúdos em primeira mão. No decorrer do vídeo, deixe o seu comentário, isso é muito importante. Quero agradecer a todas as pessoas que fizeram uma doação para o nosso canal, para que nós possamos gravar de segunda a sexta. Se você quer nos ajudar, faça a sua doação também pela chave Pix e também pelo Live Pix, esse endereço que está aí, com a diferença de que nesse endereço você consegue mandar uma mensagem para nós, como fez aqui o Elton, que nos mandou uma doação e disse: Viva a Igreja do Senhor, una santa e católica. E também o Odair Cândido Pereira, que enviou uma mensagem. Obrigado pelo seu trabalho, por trazer sempre a verdade dos fatos. Faça também a sua doação. Então nós vamos aqui então reagir, né? Então nós vamos aqui que redundância, hein, diácono? Mas eu não vou editar isso, né? Vamos aqui reagir então à fala do Rafael. Vamos lá. Meu preconceito sempre foi muito grande, e vou ser muito sincero. Eu cresci aprendendo a que os católicos adoram imagens. Eu não vou entrar nesses pontos, eu não vou entrar realmente porque eu acredito que isso é um bate-papo muito tosco. Muito tosco mesmo, porque mostra que muitos protestantes não entendem o básico, a diferença de idolatria, né, para a escultura de imagens, onde essas imagens nem sempre são usadas num contexto de falsa adoração, e sim de veneração. Isso é previsto na igreja, na história da igreja. Já fizemos aqui no mínimo uns 15 vídeos mostrando isso. Aquele velho argumento de Êxodo 20, versículo 4, já rebatido tantas vezes aqui, e eu concordo com o Rafael, é tosco ter que falar sobre isso todas as vezes. Vamos ver o que mais que ele coloca aqui. E que não faz parte da minha pessoa. Eu não acredito que isso vai mudar na minha vida hoje, o contexto que eu vivo. Então, não acredito que isso seja algo importante. E não é mesmo, porque se você quer contrapor contra a fé católica, você protestante, que diferente do Rafael ainda não encontrou a verdade, né? Estude pelo menos o catecismo da Igreja Católica para que você não caia em falácias aí, que você ouviu alguém te dizendo e você compreende como verdade, sendo que na verdade são mentiras ou meias verdades. Não se esqueçam, uma meia verdade não é verdade, ela é mentira. E João 8,44 diz que o pai da mentira é o diabo. Muitas vezes os ataques infundados à Igreja Católica, em detrimento da Igreja Católica, são no máximo meias verdades, né? Vamos lá. Mas uma coisa que eu aprendi, né, porque eu tive que fazer uma catequese. E a catequese onde eu fiz, uma catequese de adultos, ela foi muito focada no evangelho. Isso mesmo, a verdadeira catequese católica deve ser focada no evangelho. Diferente aí de umas pseudo-catequeses que infelizmente a gente vê em algumas paróquias. Isso aqui precisa ficar registrado, né? É necessário que as paróquias, por meio de seus párocos, fiquem sempre atentos ao tipo de catequese que está sendo dada para os catequizandos, né? Ela foi muito focada no evangelho. Isso foi muito legal para mim, porque eu sempre, como protestante, sempre foquei em outras partes da Bíblia, principalmente no Velho Testamento. É incrível como a gente, como protestante, foca no Velho Testamento. Muito bem colocado, muitas argumentações dos protestantes vêm do Antigo Testamento. E quando, num debate teológico, nós apresentamos argumentos que nos vêm do Antigo Testamento, eles começam a ignorar, dizendo, não, vamos para o Novo. Então sempre são espertos nesse quesito. Vão utilizar o Antigo Testamento quando esse abona os seus pensamentos, e, da mesma forma, o Novo Testamento, sendo que a Bíblia deve ser observada como um todo. A verdadeira exegese, hermenêutica, estudo bíblico é aquela que conecta-se perfeitamente do Novo para o Antigo e do Antigo para o Novo. Em tudo do Velho Testamento, menos no Novo.
Então a gente foca muito pouco no Novo. No Novo a gente traz apenas alguns pontos e quando a gente lê Apocalipse. Mas a gente não fica lendo tanto o Evangelho de Mateus, de Marcos, a gente não fala. A gente fala muito pouco, a gente pula essa parte. E quando o católico ele fala muito sobre o Evangelho. Sim, até porque o ápice da Santa Missa é o Evangelho, né, minha gente? É o Evangelho. Então nós vamos ver aí na Santa Missa a questão dos evangelhos sendo proclamados a cada celebração eucarística. Se você não falta da missa, se você é constante na missa, pelo menos a dominical, em pouco tempo você vai ler aí praticamente todo o Evangelho de Jesus e também as cartas paulinas e o Antigo Testamento, que são dispostos ali na primeira e na segunda leitura, e o Evangelho, obviamente, que é o ápice da liturgia da palavra na Santa Missa. O Evangelho para ele é mais importante do que o resto da Bíblia. E isso é muito interessante porque ele diz muito sobre o novo e não sobre o velho. Não que o velho deve ser esquecido. E tinha um ponto que eu achava muito interessante, é que eu achava a missa sem graça. A missa para mim era algo sem graça. Poxa, eu comparava. Eu ia para um culto e depois eu ia para uma missa. E o culto era muito mais emocional, era emotivo, a música muito alta, as pessoas gritando e adorando e você ficava com aquela energia no corpo. Então, isso aqui é uma falsa sensação que verdadeiramente cultos protestantes podem passar. E não somente, tá? Há eventos dentro da Igreja Católica que, se não tomamos o devido cuidado, pode acontecer a mesma coisa. Ficarmos ali no campo do emocionalismo, do sentimentalismo apenas. E experiência com Deus não é isso, né? A Santa Missa, e muitos ex-protestantes ficam encantados em ver a mistagogia da Santa Missa. O que seria isso? O mistério, a sacralidade, o respeito, o silêncio, os momentos de silêncio e os momentos, sim, também de refletir com as músicas litúrgicas. Na verdade, a música litúrgica, ela serve à liturgia, né? A música é para servir à liturgia. Papa Pio X dizia que a música só tem dois objetivos, glorificar a Deus e santificar os fiéis. E é assim que a música, por exemplo, que é um exemplo que ele citou aí, né, é aplicada na liturgia católica. Só que tinha um ponto muito interessante. Quando você saía do culto e você chegava em casa, nada daquilo permanecia em você. Isso é interessante porque é como onde está o Espírito Santo nesse caso. Porque ficava lá, aquela energia, aquela adoração. Quando na Igreja Católica é um pouquinho diferente. Você tinha que ir pra missa, e quando você chega na missa, não tem aquela energia que você pula. Mas tem uma coisa que é importante a pensar, é o quanto você está disposto a ouvir. Porque quando você vai ouvindo a liturgia da palavra, você vai começando a entender que uma missa, ela fala muito mais do que você pensa. Muito interessante, né? Bom, eu fico feliz aqui que ele teve aí o contato com uma boa paróquia, um bom pároco, um bom homileta, né? Um padre que certamente ali fez uma belíssima homilia e conseguiu mostrar para o Rafael aí que verdadeiramente a Igreja Católica se preocupa com isso. Mas, meu irmão, pode acontecer que você se frustre talvez em algum lugar. No entanto, nós não vamos à igreja por causa de homens, nós vamos por causa de Deus. Na Santa Missa nós vamos por causa do ápice, que será a nossa comunhão com o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Só estou dizendo isso porque podem haver frustrações no futuro aí. Que bom que ele fala com esse entusiasmo. Certamente encontrou uma boa paróquia, isso é louvável. E ele começa falando sobre a palavra de Deus. Ela começa falando sobre as cartas. Depois ela fala sobre salmos. A gente tem o canto de salmos, é tão lindo ouvir. Nós temos muitas coisas relacionadas. E depois, no momento, no ápice ali da missa, nós temos o evangelho. E no evangelho a gente ouve muito falar sobre Jesus. Jesus está no centro. Então, e aí eu comecei a perceber que muita gente falava pra mim antes de ser católico, de que o católico não gostava de Jesus e que só pensava em Maria. Essa é uma impressão falha, também falsificada, que passam sobre o catolicismo, né? Ele está relatando. Então, a dica que eu dou para os protestantes que estão nos assistindo aqui, vá numa Santa Missa, mas vá desarmado, né? Procure uma paróquia, tenta observar, tenta viver essa experiência, essa profundidade de experiência que o Rafael viveu. Aberto, né? Sem ali os seus pré-julgamentos. Vá aberto para ver se realmente o que o Rafael aqui está dizendo é verdade. Eu já te adianto, é verdade, você vai ficar aí abismado com o quanto eram mentirosas as afirmações que fizeram da Igreja Católica para você, e infelizmente você caiu como um pato. Mas quando eu fui para a igreja e comecei a ver que o católico fala muito mais Jesus do que a maioria dos evangélicos, que fala muito mais sobre eles mesmos, aí eu fiquei assustado. Isso não é uma crítica ao evangélico, ao protestante, mas é uma percepção minha, da minha vida sobre todas essas coisas. Isso foi muito interessante do que eu vivi. E aí, a missa, pra mim, começou a ser algo mais emocional do que ela era, porque eu ia com a mente focada na adoração. E aí a missa não é focada nisso. Tanto que
nesse processo onde eu me converti ao catolicismo, eu comecei a participar de um grupo carismático. Olha que interessante isso aqui. Então ele acabou de dizer que a missa não é emoção, é muito mais que isso. O nome disso, Rafael, é mistagogia da Santa Missa. Entender que ali é uma atualização, uma continuação do ato de entrega de Cristo, né? Ato redentor dele na cruz. Então seria uma continuação do Calvário, a Santa Missa. Que é o raio de luz, que aí traz esse emocional, mas ele não substitui a missa. Isso é interessante, porque lá você tem mais a palavra desenvolvida, você tem mais cânticos, você tem mais música, um pouquinho mais de emoção, mas você sabe que aquilo é para te deixar mais forte, mas o que realmente faz diferença é quando você está pronto para ouvir a liturgia da palavra. Meu Deus, que relato, né? Eu não vou aqui passar o testemunho dele inteiro, mas agora católico. Então ele dá o relato que também participa de um grupo de oração da Renovação Carismática. E ele, com uma maturidade muito grande, já sabe diferenciar, né, e não equalizar um grupo de oração com a Santa Missa. Isso não quer dizer que o grupo de oração seja efêmero, desprezível, não. É como ele disse, ajuda na espiritualidade, mas o ápice da fé católica é a Santa Missa. Que relato maravilhoso! Pretendo analisar o testemunho dele e fazer um convite para ele vir aqui no canal. Mas eu queria que você agora desse a sua opinião. Mas antes, curta, inscreva-se, clique no sininho. Deixa agora o seu comentário. O que você achou aí do que ele falou? Uma riqueza de catolicidade na fala do Rafael. Rafael, parabéns. Eu quero dizer que você pode contar comigo, qualquer coisa que precisar. E quem sabe aí nós não consigamos o seu relato aqui no nosso canal, para que você possa contar de forma concreta e completa aí o seu relato. Deus abençoe a sua vida. E você que ficou até aqui, copia o link desse vídeo e manda aí. Tá vendo como um ex-protestante já fala com mais autoridade sobre o catolicismo que muitos católicos por aí? Isso é sinal de uma conversão verdadeira. Queremos conhecer aí o relato completo do testemunho do Rafael. Vocês conhecem o Rafael? Manda esse vídeo para ele. Quem sabe ele aceita o convite de vir aqui dar o relato. Benedictio Dei Omnipotens Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et manet semper. Amém. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e pega eles, Nossa Senhora.